E por aqui o Agricultura BR fala a respeito das expectativas do que podemos ter em termos de clima, principalmente, o que esperar das lavouras para a segunda safra brasileira. Há um fato que é muito evidente, de que o sul do Brasil teve fortes impactos com o Laninha, e o Laninha trouxe uma situação, um cenário de poucas chuvas que atingiu o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e sudoeste do Mato Grosso do Sul, fazendo com que esses estados tivessem perdas muito fortes e até mesmo quebras nas suas produções de soja e também de milho, primeira safra no caso do Paraná e o milho padrão nos demais estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um outro elemento também que destacamos são as intercorrências sobre o Mato Piba. Para falar o que esperar para esse período de segunda safra, o segundo momento da safra brasileira, nós vamos conversar com Felipe Reis pela internet, ele que é analista da Herd Daily Agro e conversa conosco a respeito deste tema. Felipe, obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Foi um cenário muito difícil para o produtor brasileiro, principalmente do sul do país. Eu vou começar perguntando logo por essa região, o que podemos esperar para as culturas de inverno, no caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e para o milho segunda safra no Paraná. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar do programa junto com vocês. Bom, vamos lá. Está consolidado que as lavouras de soja tiveram um forte impacto no seu potencial produtivo devido à seca no sul do país, né? Todo o sul do país, até mesmo Mato Grosso do Sul. Agora, para as culturas de inverno, o começo também não é bom, né? Nós temos ainda uma umidade do solo abaixo da média dos últimos 10 anos, próximo do menor nível aí dos últimos 5, 6, dependendo da região, até por um período ainda maior. O lado positivo é que para o curto prazo, os próximos 10 dias, né, há uma previsão de aumento de chuvas aí para o Rio Grande do Sul principalmente, tá? Então a gente deve ter um pouquinho mais de chuva, acima de 50, 60 milímetros no acumulado nos próximos 10 dias, segundo o modelo americano. O modelo europeu mais pessimista, né? Mas ainda assim aponta algumas chuvas, mais do que vinha ocorrendo nas últimas semanas. Isso vai ser favorável para as lavouras de inverno. Mas quando a gente olha para um médio e longo prazo, a tendência para os próximos 3 meses, tanto o modelo americano, um modelo americano de previsão climática feito pelo governo dos Estados Unidos, quanto o modelo europeu, aí já da União Europeia, eles apontam uma precipitação abaixo da média, uma continuidade da seca para os próximos 3 meses, todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Ou seja, a preocupação é grande, não apenas para as lavouras aí de inverno do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas para o milho safrinha, já que inclui Paraná, Mato Grosso do Sul também. E até mesmo aí o canavial em São Paulo, a gente já estava projetando uma produção melhor da próxima temporada em relação à anterior. As projeções podem ser reestimadas aí no curto e médio prazo, caso a gente tenha seca esse ano. Claro que o cenário ainda é mais positivo do que na última temporada, mas elas podem ser revistas aí num curto prazo. Felipe, então, e aí essas informações que você passou, elas são estratégicas para o produtor. É claro que ele já tinha feito toda a aquisição de produtos, desde fertilizantes, sementes, todo o maquinário necessário para fazer o cultivo da segunda safra, mas agora ele sabe que tem ali mais um desafio pela frente. Você falou parte do Mato Grosso do Sul, parte do estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O que mais você destaca nas áreas produtoras do país, aí subindo um pouco mais no mapa, Felipe? O que podemos ter aí na segunda safra brasileira, pensando em Mato Grosso e Goiás, que tem um bom desempenho para a cultura de soja, chuvas chegaram em alguns momentos até sobrando, né? Tem até soja ardida no Mato Grosso lá de tanta água, e Mato Piba também, importante fronteira agrícola produtora do país. Bom, para Mato Grosso, o cenário continua, a umidade do solo, mesmo com as precipitações em menores volumes aí nos últimos dias, nós ainda temos uma umidade do solo próxima à média, um pouquinho acima da média, então isso permite um início de ciclo do milho safrinha bem favorável. A gente olhar hoje como que está a situação em Mato Grosso,
cerca de 80% do milho safrinha já foi semeado, um cenário bem mais adiantado em relação ao ciclo anterior, ao ano anterior, quando o ciclo da soja atrasou e resultou no atraso do ciclo do milho safrinha. Então, esse ano, para o estado, a perspectiva é de que a produtividade seja maior, pelo menos por enquanto, tem muita coisa para acontecer ainda, certo? Mas o cenário é, de qualquer maneira, mais favorável em Mato Grosso. Goiás, nós tínhamos um cenário similar a Mato Grosso, mas essa seca que nós observamos no sul, centro-sul do país, ela se estendeu um pouquinho. Hoje, quando a gente olha para Goiás, o centro-sul, mais ou menos da faixa de Goiânia para baixo, a umidade do solo está abaixo da média. Claro que para esse início do milho do ciclo safrinha, não é determinante, não é de grande preocupação, mas caso a seca se estenda para as próximas semanas, isso pode vir a afetar o potencial produtivo do milho safrinha. Ainda é muito cedo, ainda há muito tempo para recuperar. Modelo americano de previsão climática traz boas chuvas para Goiás para os próximos dias, isso é favorável para o milho safrinha, e a seca nos últimos dias permitiu aí o avanço da colheita da soja, plantio do milho safrinha, então não foi de tudo ruim, né? Minas Gerais, um cenário bem semelhante a Goiás, e agora Matopiba, nós devemos ter uma produtividade, no final das contas, ainda boa. Falo isso porque começamos com muitas chuvas. O índice de vigor de vegetação, o NDVI, que aponta como que está a saúde das lavouras, teve um bom desenvolvimento no primeiro, no segundo terço do ciclo, depois caiu um pouquinho devido até ao mesmo excesso de umidade, né? Podem ter ocorrido aí problemas com disseminação de doenças devido ao excesso de umidade, mas ainda assim um cenário bem mais favorável do que no sul do país. Então, no fim do ciclo, nós ainda apontamos aí uma produtividade próximo à tendência esperada, ou um pouquinho acima ainda para a soja. Felipe, para encerrarmos a nossa entrevista, na avaliação de vocês, a segunda safra, ela pode ser sobre o aspecto de produtividade e umidade do solo mais baixa, principalmente nas regiões que você citou estarem sendo mais afetadas, ela pode ser tão complicada quanto foi a primeira safra? Olha, nós não enxergamos isso, pelo menos em um primeiro momento, né? Nós temos aí uma preocupação com Paraná e Mato Grosso do Sul, certo? Devido à baixa umidade do solo e essa tendência para os próximos meses de precipitação abaixo da média. Mas quando a gente olha, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, o volume de chuvas, o acumulado desde o início de novembro, já no final de dezembro, era o menor dos últimos 30 anos. Tanto é que nós trouxemos a nossa previsão, nossa estimativa de produção de soja para abaixo de 130 milhões de toneladas antes do Natal. Então era algo que a gente poderia até fazer essas revisões para cima caso o cenário melhorasse, o que não ocorreu, mas por enquanto a gente ainda vê um cenário mais favorável para o milho safrinha do que ocorreu no milho de primeira safra, principalmente porque a seca está concentrada mais ao extremo sul do país. Tá? A gente deve ter boas chuvas agora nos próximos dias no Rio Grande do Sul, não deve mudar tanto o cenário para a soja. O norte do Rio Grande do Sul ainda deve continuar com uma umidade do solo abaixo da média, tá? Santa Catarina também. A gente tem alguns pontos Paraná de preocupação, ainda está bem no início do ciclo do milho safrinha. Caso a gente tenha a tendência, uma alteração de cenário para os próximos meses, pode ser que Paraná se recupere, Mato Grosso do Sul se recupere e a gente tenha uma boa produção, uma vez que Mato Grosso tem uma condição favorável, centro-norte de Goiás está com uma condição também muito positiva. A atenção, então, fica para o milho safrinha, Mato Grosso do Sul e Paraná. Mas sem alarde, mas com uma certa atenção para as próximas semanas. Até o final de março nós teremos uma boa visão de como que vai ser a produção do milho safrinha, onde que a gente pode ter problema e onde que o cenário está caminhando melhor.